Olá, amigos. Estamos hoje aqui para mais um estudo de um novo capítulo de Nosso Lar. E hoje estamos no capítulo 24, que é o impressionante apelo. Lísias havia falado no capítulo anterior, né, que eles iriam assistir uma, um chamamento pela televisão. É, Vocês lembram que data, mais ou menos, que nós tivemos televisão aqui no Brasil? Porque eu lembro que foi mais ou menos no nos anos 70 que nós começamos a comprar os nossos televisores. E o livro foi escrito em 1936. A história se passou em 1936. Então, é mais uma prova, e lá eles já tinham a televisão há muito tempo. É mais uma prova que as tecnologias que aparecem aqui na Terra vêm antes da espiritualidade, né? E até tem um livro que eu li que até os jogos são elaborados na espiritualidade, só que pelas trevas. Muitos jogos que são elaborados pelas trevas, e os médios que não sabem que são médios recebem a intuição para programá-los aqui na Terra. Olha que coisa interessante, né? Mas voltando ao livro, então Lísias ligou o televisor deles e começou a chamada do lugar espiritual, uma pátria espiritual, chamado moradia. Então, pediu-se que tivesse muita ajuda, né? Devido às más influências que a Terra estava passando, porque uma iminente guerra daquelas que já teve na Ásia teria na Europa. Então, a Segunda Guerra Mundial, né, estava para ser estourada na Europa. E foi em 1939 e foi até 1945. Aí falou-se, né, que precisaria da ajuda de outras colônias e todos todos os espíritos que quisessem auxiliar, né, na vibração. E depois tocou-se uma música, e nisso Lísias viu que o André estava sem saber, né, que o planeta estava estourado uma guerra, e explicou a ele. Aí o André falou assim: mas não serviu a Primeira Grande Guerra, né? Estão fazendo novamente outra guerra. Primeira Grande Guerra, para a gente situar, foi de 1914 a 1918. E então Ulisses falou que era iminente uma nova guerra, e conversaram um pouco que a respeito, né, dos conflitos devido
grande, a grande vontade de conquista do ser humano, né, que ele não conforma em ter menos, ele sempre quer ter mais, orgulho exacerbado. Então, por isso que acontecem as guerras. Daí terminou a música, veio o chamamento novamente de moradia, falando nesse segundo momento. Você pode falar, Ilza, mais ou menos o que ele falou na segunda chamada? E a moradia, assim, o pronunciamento da moradia era sempre em benefício de trazer paz para a terra, né? Porque a terra estava envolvida com influências, né, negativas, né, dos Das trevas? encarnados e influências negativas que vinham também do umbral, né? Então eles faziam um apelo para todos que estivessem ouvindo tivesse um momento de vibração para quebrar aquela energia negativa que estava sendo envolvida à Terra. E, assim, aí o André Luiz estava questionando, né, sobre essa questão e ele falando que estava longe da mente pura, porque tanto no nosso lar e principalmente na Terra, a mente estava ainda para pensamentos negativos. E não importava o idioma, ela era envolvida mesmo para todos. Ah, é uma coisa da que o André achou interessante, é o pronunciamento estar na língua portuguesa e muito bem falada, né? Sim, Aí o Lísias até comentou, né, que no, no plano em que eles estavam ainda era necessário o idioma, né? Mas em planos mais evoluídos, apenas o pensamento é detectado, pode ser em qualquer idioma, né? Em qual seja o idioma. E depois teve mais um último pronunciamento. Eusa? aí voltava, né, o pronunciamento do posto 2, né, de moradia, sempre buscando o apelo pela paz na terra. Então, é assim, era um pronunciamento que despertava para todos pensarem no bem. E depois voltavam aquelas melodias tranquilas, né, de paz, de harmonia. E porque estava sendo formada aquelas forças tenebrosas, né, do umbral em toda a direção da Terra. E os que deveriam tomar a frente, como os governadores dos países, eles ainda estavam muito envolvidos, né, naquela ganância de ter poder. Então, eram poucos os governantes, né, que governavam por idealismo, né, com honestidade e benevolência para com o povo. A, a grande maioria apenas quer mais dinheiro, mais poder, né? É a ganância. Acha que estar no poder legislativo, no poder, no comando de uma nação, quer dizer engordar seus próprios cofres. Então, eles se vendem, né, a,
ao bezerro de ouro, como antigamente, né, se vendiam aos deuses que ajudam a acrescentar riquezas. Então, o Lísias estava muito decepcionado, porque ele sabia que não ia ter jeito de passar sem sem os prejuízos da guerra, que a terra realmente passaria por isso, e ele até chorou um pouco de decepção, porque eram poucas pessoas da terra que estavam pensando em fazer o bem ao próximo, né? Então, não teria como não passar por isso. E a nossa terra, né, está sempre em iminência de mais guerras. Como nós estamos tendo guerra na Rússia, contra a Croácia, a guerra do Irã, que agora diz que parou, se Deus quiser, pare mesmo, e outras guerras nas Áfricas, guerras internas no nosso país que a gente não fica sabendo, né? E guerras em bairros, em cidades, a guerra dos tóxicos, né? Então, tem ainda esses espíritos de poder, de ganância, de superioridade sobre o próximo. E o que nós podemos fazer é não compactuar com esse pensamento de ódio, com com essa vontade de destruir o próximo. O que a gente pode fazer é emitir bons pensamentos para todos, incluindo os gananciosos, né? Os políticos maus. É, é uma forma de ajudar a espiritualidade, é desejando o bem para todos, assim nos ensinou Jesus. Por hoje é só. Muito obrigada, você que chegou até aqui, e curta, compartilhe, comente. Tchau. E como a gente está vendo nessa lição que a emissora da moradia pedia para a gente emitir paz, nós também devemos continuar, que até hoje nós precisamos que a Terra seja envolvida nessa fraternidade do bem. Tenham Isso mesmo. uma boa tarde, fiquem na paz de Deus. Sim.